Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai encontrá-la na palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 7. As crianças estão num lugarzinho especial. Se você tiver aí com os filhos, quer liberar para que ele possa receber algo especial, libere. Os professores, os queridos estão cuidando para que eles possam receber o melhor também. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tomou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam um amém bem gostoso. Amém. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que um dia após o outro. Este é o tema desta mensagem. Amanhã é outro dia. Se você ler esse texto, escrito pelo evangelista Lucas, é muito precioso. Lucas nunca viu Jesus. Lucas é do tempo de Paulo. Foi este médico que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Mas ele escreveu o Evangelho de Lucas numa visão já gentílica, fora de doutrinas e costumes dos judeus. Marcos é diferente. Marcos foi discipulado por Pedro. Então Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é mais judaizante. É escrita para os judeus convertidos. Lucas não. Lucas escreve, discipulado que ele foi por Paulo, já com liberdade. Por isso, então, ele escreve de forma tão gostosa e de forma tão detalhada. A cidade de Naim. Aconteceu ali, o Senhor chegou àquela cidade, mas no dia anterior, nos dias anteriores, não foi como aquele dia em Naim, foi diferente. Naquele dia ele foi honrado, naquele dia os milagres aconteceram, naquele dia todas as coisas foram abençoadas. Porém, no dia anterior, não foi assim. Nos dias anteriores, ele esteve no deserto quando fora tentado por Satanás. E fora tentado de forma contundente, violenta. Não foi fácil. E quando ele conseguiu sair do deserto e sair daquele momento de tentação, ele foi levado à cidade onde ele foi criado, em Nazaré.
E se você retornar no Evangelho de Lucas para o capítulo 4, você vai ver como foi os dias anteriores. O Senhor Jesus estava ali no sábado, e como bom judeu, ele desejou ir à igreja, e ele foi à sinagoga. Todo judeu aos sábados é um dia sagrado para o judaísmo, como a sexta-feira é sagrada para os muçulmanos, como o domingo é sagrado para os cristãos. O Senhor Jesus no sábado foi à sinagoga. E entre os acontecimentos, a forma de culto que os judeus prestavam, estava a leitura de um texto, onde o pastor, o rabino, convidava alguém dos presentes para vir abrir a palavra e ler um texto. Rabino convida ao Senhor Jesus, criado naquela cidade, conhecido. A cidade sabia de quem ele era filho, quem era sua mãe, seus irmãos. E o Senhor é convidado, então, ele abre a palavra e lê um trecho da palavra. O trecho que ele leu foi um trecho que está contido no livro de Isaías, que eu leio para você agora. No capítulo 61, versículo 1, o Senhor Jesus abre o texto e diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Foi esse o texto que ele leu. Olha que riqueza desse texto, é tão antigo, escrito pelo profeta Isaías, que no tempo do Senhor Jesus, esse pergaminho já era lido na sinagoga. Porém, quando ele lê esse texto, algo que de sobrenatural acontece, porque as primeiras palavras do Senhor foi de que hoje se cumpriu esta palavra no nosso meio. E aí criou um impasse. A sinagoga tremeu. O que esse homem está falando? O que esse homem está dizendo? Primeiro ele leu o texto onde o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava falando do Messias. É um texto messiânico. Os judeus sabiam que esse texto se relacionava àquele que haveria de vir, mas não o filho do carpinteiro que estava ali em pé, diante do púlpito, lendo o texto. E agora ele diz: esse texto se cumpriu. Quando ele diz isso, o coração daquelas pessoas que estavam na sinagoga se enche de revolta e diz: quem é este? Que blasfêmia é esta? Como que o filho de José, o carpinteiro, pode dizer: o Espírito está sobre mim e eu estou ungido? Foi um momento difícil. Alguns dos homens que estavam ali, das autoridades eclesiásticas que estavam ali, ameaçaram. Ele correu o risco de ser apedrejado na própria cidade onde ele foi criado. Ali onde ele nasceu, criou, ele era arrimo de família, pois era o primogênito, mas as pessoas, mesmo o conhecendo, sabe, se levantaram contra ele. Foi este o dia anterior. Foi este o momento anterior. O dia de ontem foi assim.
As pessoas não só não o reconheceram como o ungido, mas o reconheceram como um atrevido, como um embusteiro, como alguém que trazia uma blasfêmia contra a religião. Ele anda 16 quilômetros, é a distância entre Nazaré e Naim. E quando ele chega em Naim, é um outro panorama, é uma outra situação. Ele chega num dia onde a multidão está lá reunida, mas reunida para um funeral. Uma mulher viúva está ali velando o seu filho. A palavra de Deus diz que essa mulher já havia tido a perda do marido, ela era viúva, e agora perde o filho também. Esse velório, havia 3 dias na casa do defunto, porque em Israel naquele tempo, eles imaginavam que quando a pessoa morria, o espírito ficava no defunto, e ele em 3 dias poderia de repente fazê-lo levantar, fazê-lo ressuscitar. Isso é fora da doutrina de Israel, mas Israel tinha essa noção. Foi por isso que Jesus, no episódio de Lázaro, aparece só no 4º dia. Porque se ele aparecesse até o 3º dia, alguém dizia assim, é o espírito que estava nele, que não saiu e que voltou a ele. Por isso o Senhor esperou 4 dias, para que ele pudesse dar a ordem a Lázaro que saísse do túmulo. Era exatamente para quebrar essa tradição e esse costume. 3 dias de funeral. Que dor desta mulher. Que sofrimento desta criatura. As perdas são muito sentidas. Todas as perdas que temos em nossa vida, elas são de difícil absorção. Mas a perda, a morte, a despedida é algo muito cruel. E a dor maior que tem é a dor que eu já senti, é a dor de perder um filho. Porque nós estamos preparados, o nosso mecanismo psicológico é preparado para enterrar os nossos pais, não os nossos filhos. Então a dor desta mulher certamente era muito grande. Mas existe um momento pior. Este momento eu vivi. Quando você está diante de perdas, você busca Deus na direção de reverta Deus. Mude esse status. Tira esse pesadelo. Quando você vive momentos desse tipo, sabe? Você ainda busca forças do teu interior para superar, para sobreviver àquela tamanha dor. Mas existe um momento que é mais doloroso. É o momento de fechar o caixão. O fechar o caixão, ele tem um simbolismo. Tudo acabou. O fechar o caixão significa, eu pedi a Deus, mas Ele não me respondeu. A dor mais profunda de um velório, para quem sofre, é a hora que as pessoas pegam aquela tampa e fecham. Sabe, é quando você diz, não há mais nada o que fazer. É a dor mais profunda, é a hora mais dolorosa.
A ideia que se tem é que, enquanto não fecha, Ele está ali com você. Enquanto não fecha, pode acontecer algo de sobrenatural. Enquanto não fecha, sabe, parece que ainda pode aquela realidade, quanto mais, transformar-se em algo maravilhoso. Mas quando fecha, a dor toma conta. Talvez você esteja vivendo uma experiência, não de morte do teu filho, da tua família, mas você esteja vivendo um pesadelo. A tua dor, o teu sacrifício, a tua luta seja um funeral. Você não acredita no que está acontecendo. Talvez alguns de vocês estejam já na parte pior do pesadelo, que é fechar o caixão, quando você diz, não há mais nada o que fazer, não há mais nada, não há mais resposta. Você veio a este culto, você tem se sentido assim, você tem se sentido assim, estou sozinho, não tem nada que eu possa fazer, não há reversão, agora é só dor maior, a dor maior, a dor maior. A palavra desta noite está dizendo que nada melhor do que o dia seguinte, do que a hora seguinte. O Senhor estava ali ao lado. Ele diz uma coisa importante, a palavra diz que ele olhando para a mulher, ele disse, ele olha e ele diz. São duas coisas importantes do Senhor, o olhar dele e a palavra dele. O olhar do Senhor é penetrante, tão penetrante quanto a sua palavra. No episódio da prostituta, da adúltera, quando todos acusavam, quando as pedras todas estavam dirigidas a ele, ele também vem e olha e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Quem te acusa? E ela diz, eles foram embora. E ele diz, eu também não te acuso. Seu olhar, a sua palavra, seu olhar e a sua palavra. E ele olha para aquela mulher, olha e diz, não chores, não chores. Às vezes, nossa lágrima é o banho da alma. Quando alguém chorar, não impeça que ela chore. As pessoas dizem que homem não chora. Bobagem. Sabe, chorar é extravasar. Mas o Senhor diz para ela assim, pare, não chores, não chores. A mesma coisa que o Senhor está falando. Não chores por esse momento difícil que você está passando. Sabe? O Senhor está olhando para você. O Senhor está cuidando de você. É muito importante isso. É muito importante isso. É muito importante, porque Ele olha, Ele fala, Ele age. O Senhor não é aquele que olha à distância, mas Ele age.
E agora começa a mudar. A ação do Senhor começa a mudar. Porque a palavra de Deus diz que Ele abre o caixão. Eu disse para você que a maior dor é o fechamento. Mas o Senhor agora não está fechando, o Senhor está abrindo. Diga assim: o Senhor está abrindo o caixão. É a reversão. Se teu coração está apertado, alivia agora. Alivia agora. O caixão não vai ser fechado. O caixão vai ser aberto. E foi aberto. E Ele tocou. E Ele tocou. A palavra de Deus fala de um livro tão importante que é chamado Livro das 5 Vozes. Pastor, qual que é o livro das 5 vozes? O livro das 5 vozes é o livro de Jó. Em todos os 40 e tantos capítulos, existem 5 vozes que são emanadas. A primeira voz, no livro de Jó, é a voz do diabo, do ciúme, da inveja, da prosperidade daquele homem de Deus, da sua família, da sua riqueza. Então o diabo se levanta para mostrar a Deus de que ele era um privilegiado. Muitos de vocês já experimentaram a voz do diabo, que se levanta contra a tua casa, contra o teu empreendimento, contra a tua empresa, contra o teu emprego, quanto à tua situação financeira, e ele diz: tira a mão dele, para ver se ele não blasfema, para ver se ele não desanima, para ver se ele não desiste. E o Senhor diz: você vai conhecer o meu servo, você vai ver como ele está preparado. Vou tirar alguma coisa para que ele demonstre quanto está comigo. E o livro de Jó começa mostrando perdas, perdas, perdas e perdas. A segunda voz que aparece no livro de Jó são vozes de amigos, amigos que vêm para desanimar, amigos que vêm para julgar, para criticar, para acusar. A voz do segundo amigo, Zofar. A voz do terceiro amigo, Bildade. A voz do outro amigo, Elifaz. E a última voz, a voz da sua mulher, dizendo: se mata, incompetente. Para que serve o teu Deus? Dá um tiro na tua cabeça e morre. E ele então fica prostrado. Até que vem a última voz. E essa voz é dele mesmo. No momento de aflição, de luta, ele diz: maldito dia que eu nasci. Maldito dia que a minha mãe me gerou. Sabe, a gente vai ouvindo a voz do mundo, a voz das pessoas, a voz dos inimigos, e a gente vai mergulhando na dúvida, na incerteza, na incredulidade. O Senhor me abandonou, em vão é a minha fé, de nada serviu. E o livro de Jó, então, começa a enveredar
sabe, onde ele já desesperado, todo o patrimônio dele agora é um caco que ele usa para coçar, para raspar o seu corpo. Esse era o seu capital, o seu patrimônio. Até que veio a última voz. E a última voz foi a voz de Deus. E aí se reverteu toda a sua história. Não importa o que as pessoas têm falado a você, não importa o que tua mente tem engendrado, importa que a última voz que fala ao teu coração é a voz do Deus Todo-Poderoso. A voz do Deus Todo-Poderoso. Essa é a voz. Se alguém te chamou de incapaz, de incompetente, de errado, não importa o que as pessoas disseram de você. Importa é a última palavra. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda palavra lançada contra a tua vida. Toda profecia maligna, toda palavra jogada contra a tua cabeça é desmanchada. Contra você, contra os teus filhos, contra a tua empresa, em nome do Senhor Jesus. A última palavra é a palavra de Deus, de Deus, de Deus. E ele está dizendo assim: o caixão não foi fechado, o caixão está sendo aberto. Não chores, não chores por isso. O tempo de cantar chegou, o tempo da aprovação acabou. É tempo de bênção, é tempo de glorificação, é tempo de você confiar. Não viva do passado, não viva das probabilidades, não há lógica sobre nossas vidas, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que tem o poder de reverter todas as coisas. Não há nada que o diabo possa consumar sobre a tua vida, porque já foi consumado por Jesus lá na cruz, quando ele diz: tudo está consumado. Ninguém pode tocar em você. A última palavra é de Deus para a tua vida. Ele fala e age. Põe a mão no caixão agora aberto. Esta é a hora. O enterro acabou. O enterro está abortado. O jovem levanta. O jovem reage. Sabe, quando você crê, você tem reação. Eu não acredito na igreja quando ela não reage. Eu não acredito em povo cristão que não glorifica. Quando o Senhor abre a porta do caixão e quando Ele toca o defunto levanta e interage com Ele. Interagir com o Senhor significa o defunto glorificou, porque ele se moveu. Eu digo, esta noite é a noite da tua bênção, não do teu enterro. Reage, povo. Qual é a reação? Glorifica a Deus.
Quando eu digo não há maldição sobre a tua empresa, ninguém pode fechar a tua empresa, qual é a tua reação? Glorifica! Pode glorificar. Para toda ação tem uma reação. Você precisa reagir. Grande problema é quando diz nada vai te acontecer. Você diz, será? Será mesmo? Será que o diabo não vai vencer dessa vez? Será que o funeral vai continuar? Não, o funeral está abortado. O coveiro foi dispensado. O caixão foi devolvido. Sabe? A palavra que trouxe a você a aflição, ela é devolvida àquele que a emitiu. O espírito de inveja daquele que lançou sobre você, inveja sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre a tua família, volta, coveiro, você está despedido. A palavra sobre a tua vida é a última, e eu estou proferindo esta palavra em nome do Senhor. Amém ou não amém? A miséria não é para você. O espírito de miséria não é para você. A enfermidade não é para você. Espírito de morte não é para você. O espírito de falência não é para você. Quantos irmãos aqui têm sido abençoados, curados de câncer, doenças terminais, têm recebido a bênção neste humilde lugar? Por graça do Senhor Deus. Por quê? Porque Ele é o doador da graça, da misericórdia, e todo o poder é dado a Ele. Você não é uma tendência matemática, estatística. Toda empresa que abre no primeiro ano fecha 90% delas. Não é para você. A tua iniciativa é abençoada de Deus. A tua empresa é abençoada de Deus. Você gera emprego. O teu trabalho gera alimento na mesa de pessoas. Você, como trabalhador, você senta à mesa e abençoa, não só você, mas as pessoas que estão ao teu lado. Você é um abençoado de Deus, abençoado de Deus. Você não pode perder, você não pode ficar para trás. A palavra de Deus diz que as pessoas respeitaram quando eles disseram: um grande profeta levantou no nosso meio. Muita gente já falou besteira a teu respeito, mas a partir de agora as pessoas vão te honrar, as pessoas vão ter cuidado ao falar de você. Sabe, porque o Senhor está te honrando, o Senhor está te abençoando, o Senhor está mudando todo o status. Você vai ser visto de forma diferente, você vai ser olhado de forma honrada, nunca destruída. E a palavra de Deus termina dizendo que a notícia correu. Lá em Nazaré disse: cadê aquele blasfêmio que falou que ele estava recebendo a unção de Deus? E alguém disse: ele está lá em Naim, acaba de ressuscitar um jovem. A notícia da tua vitória vai ser conhecida. Você não vai ficar no anonimato. Tua empresa, teu trabalho,
tua vida vai ser lembrada como vitória, como vitória, como vitória. O dia de ontem foi um dia difícil. O dia de hoje pode ainda estar difícil, mas você está a caminho da honra, da vitória e da bênção. De Nazaré a Naim tem 16 quilômetros. Eu profetizo diante do Senhor, 16 dias a tua vida muda. 16 dias a tua vida muda. As coisas vão acontecer. Quem não gostava de você vai ter que engolir você. Quem blasfemou contra você vai ter que devolver a blasfêmia. Quem falou mal de você vai ter que repensar a tua vida. 16 dias. 16 dias. 16 dias para as coisas acontecerem na tua vida. Enquanto isso, Satanás tira a mão daquilo que é teu, que Deus te deu. É tempo de bênção. O tempo de cantar chegou. Tempo de Deus. Tempo de Deus sobre a tua vida. Tempo do Senhor sobre tua vida. Sobre tua vida. Tua vida. Tua vida. Espírito de derrota, de destruição, seja afastado. Está cancelado. Na tua vida está estabelecido vitória. 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 O Senhor vai trazer bênção sobre aqueles que estão em dependência de droga, familiares em aflição, aqueles que estão em dificuldade, em bloqueios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saiam daqui com esta bênção, saiam daqui com esta bênção, saiam daqui abençoados, saiam daqui abençoados, abençoados. Eu entrego a você esta palavra, em nome de Jesus. Oh! 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 Glória a Deus.